programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, Sindiúte MG registra as principais preocupações dos educadores mineiros em relação ao Plano Estadual de Educação. Custo aluno, qualidade está longe de ser alcançada. Os muitos desafios para se fazer uma escola inclusiva. De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em debate. Hoje, no Outras Palavras, vamos debater um pouco sobre educação em Minas, sobre o financiamento e sobre o Plano Estadual de Educação. Como todos sabem, existe um Plano Nacional de Educação e estados e municípios precisam também fazer os seus planos, estaduais e municipais. Aqui em Minas, o debate começou atrasado, mas começou, felizmente. Agora, até o mês de maio deste ano, teremos vários encontros nas principais cidades do estado, serão 15 encontros regionais para debater o Plano Nacional de Educação. E o Sindiúte vai participar de todos eles. E já começou, no mês de fevereiro, teve um debate público sobre o Plano Estadual de Educação, focando no financiamento da educação no estado de Minas Gerais, mas também na inclusão, na melhoria da qualidade e diversos outros temas que vamos abordar a partir de hoje. O Sindiúte MG tem participado efetivamente das discussões de construção do Plano Estadual da Educação. Durante o fórum técnico realizado na Assembleia Legislativa, diversos pontos foram levantados pelo sindicato como preocupantes. Mônica Souza, da direção estadual do Sindiúte, participou desses debates. Ela nos explica o que mais tem preocupado a categoria neste momento. No último ano, o Sindiúte tem participado efetivamente da construção desse plano que já começa com problema, ele já começa em atraso. Porque, na verdade, o Plano Estadual de Educação já deveria estar pronto desde junho do ano passado. Portanto, nós já começamos com um ano de atraso. E, além desse atraso, a gente já começa na discussão de um plano que começa com um grande problema, que é a Meta 20, que é a questão do financiamento da educação. No Fórum Estadual de Educação, em que eu estou presente, representando o Sindiúte, nós enviamos ao governo uma proposta de Plano Estadual de Educação, em que a gente efetivamente fazíamos a proposta baseado no Plano Nacional de Educação, em que a Meta 20 a gente praticamente fazia uma cópia do Plano Nacional, que já não era aquilo que a gente desejava, porque muitas das estratégias nós perdemos no Congresso Nacional. E a gente avançou em algumas estratégias no Fórum Estadual de Educação. Qual não foi a nossa surpresa? Que o governo, ao remeter o projeto para a Assembleia, a gente percebeu que a Meta 20 foi totalmente descaracterizada, a começar pela meta. A meta, o governo estadual retirou o seu PIB e entregou ele totalmente ao governo federal. Isto é, ele coloca na sua meta em que ele depende do governo federal no seu financiamento. Isto é, ele não entrega o seu financiamento ao próprio Estado. Ele entrega, ele deixa dependente o seu financiamento do governo federal. Nas suas estratégias, ele retira principalmente o custo aluno qualidade, que é um problema para nós e que a gente há muitos anos luta por ele. O que isso quer dizer? O custo aluno qualidade, ele é uma referência para nós, porque é o mínimo de materialidade, é o mínimo de financiamento que toda escola tem que ter para que todas, nas mesmas condições, seja uma escola lá do Vale de Jequitinhonha, seja uma escola de Belo Horizonte, seja uma escola da Zona da Mata, que tenha as mínimas condições de funcionamento. A gente chama de custo aluno qualidade inicial, pelo menos esse. A gente gostaria que estivesse numa das estratégias. O governo retirou essa estratégia e simplesmente suprimiu e não apresentou nada no lugar. E a gente, então, gostaria, e nós vamos lutar para que essas estratégias voltem para o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. Quando se fala custo aluno, Meta 20, a gente está vendo do lado de cá uma preocupação, aí eu falo dos educadores, com o tratamento que esses assuntos têm sido dados, né, aqui no plano estadual. Há uma possibilidade de reverter decisões que já foram tomadas nesse sentido, secretário?
Eu acho que o plano é o espaço para isso, né? Nós estamos compreendendo o plano como um espaço de diálogo e de construção. Se isso não fosse possível, a gente não estaria aqui na Assembleia Legislativa, com a participação do Fórum Estadual de Educação, da Secretaria, dos trabalhadores, das famílias, debatendo o plano. Quer dizer, o plano é uma construção coletiva. E assim a gente espera que esse texto inicial, ele deve ser considerado assim mesmo, como um texto inicial, e que a sua formulação, ou seja, a inteireza desse texto, ela se dará na medida em que a gente conseguir avançar nas diferentes metas que estão estabelecidas no plano. É possível voltar com uma meta 20, por exemplo, a questão do financiamento, do custo aluno? A Secretaria pode rever alguma coisa nesse sentido? A meta 20 ela está colocada no nosso plano, a gente tem divergências no que diz respeito aos mecanismos, às fórmulas de cálculo para o financiamento da educação. O Estado, eu acho que ele tem um compromisso com a educação, certo o nosso compromisso com investimentos em educação, e acho que a gente está num momento positivo no sentido de que é muito importante a gente reafirmar e preconizar as questões do financiamento da educação no momento de crise, né? Porque quando você está em momento de desenvolvimento econômico, tudo parece muito simples e as fórmulas elas vêm de uma maneira muito fácil. Eu acho que nós estamos num momento de um grande desafio e o que é fundamental é que a gente não diminua investimentos em educação, mas como garantir que no momento de crise a gente mantenha os investimentos em educação. Investimentos esses que o país faz de uma forma muito atrasada, porque na verdade nós só universalizamos o ensino fundamental no final do século XX. Então nós temos séculos de atraso na educação. Portanto, eu falo, não há que se pensar em menos investimento em educação. Nós temos que pensar em mais investimento. E principalmente, eu acho que a gente precisa debater no nosso Estado fontes de financiamento, né? Novas fontes de financiamento, novas possibilidades de como garantir o financiamento da educação. Um dos grandes desafios do Plano Estadual de Educação, que inclusive é uma de suas metas, é a melhoria da qualidade do ensino. Para isso, o Plano Nacional criou alguns indicadores. Um deles é o custo qualidade aluno inicial. Com esse custo padronizado, há uma perspectiva de facilitar os investimentos ou direcionar os investimentos em educação em todos os entes da federação, ou seja, pela União, nos estados e nos municípios. Há uma dificuldade em atingir esse índice, né, esse custo ideal da qualidade no momento inicial, mas é claro que deverá haver um planejamento para isso. A campanha nacional pelo direito à educação explica e também questiona algumas condições para atingir esse custo da qualidade inicial, do custo aluno. Quem fala sobre esse tema, o custo-qualidade inicial, é o professor Daniel Cara, do Movimento pelo Direito à Educação. Os valores eles são diferenciados por etapas e modalidades, né? Então, por exemplo, a educação infantil custa mais do que o ensino médio, do que o ensino fundamental. Para se ter uma ideia, a educação infantil estaria em torno de R$10 mil por aluno ao ano para a garantia de uma matrícula em creche com qualidade. No ensino médio, seria em torno de R$4 mil por ano. A realidade é que vários estados da federação, inclusive o estado de Minas Gerais, têm muito menos do que isso no Fundeb, que é o fundo que financia todas as matrículas públicas. Não financia o todo das matrículas públicas, mais 80% do que elas significam em termos de custo. Então a realidade é que o Plano Nacional de Educação incorporou esse mecanismo, esse critério desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação para garantir que a educação tivesse um padrão de qualidade. O que é o padrão de qualidade? Professores bem remunerados, com política de carreira, número de alunos por turma adequado, escolas com laboratórios de informática, internet banda larga, laboratórios de ciências, tudo aquilo que é preciso para que a criança, o adolescente, o jovem e o adulto em educação de jovens e adultos possa aprender com qualidade. Qual a polêmica? Porque não há o recurso suficiente nos estados para cumprir esses itens aí, é isso? Então, a Constituição Federal, no artigo 211, parágrafo 1º, ela vai deixar claro que cabe ao governo federal complementar técnica e financeiramente a estados e municípios para a garantia de um padrão mínimo de qualidade. A questão é que a partir do custo real dessa qualidade, que é o custo aluno qualidade inicial que nós desenvolvemos, essa demanda é de R$37 bilhões por ano. Minas Gerais, por exemplo, receberia R$5 bilhões, cerca de R$5 bilhões. É o que falta para que Minas garanta uma educação pública com qualidade a partir desses insumos. Então a polêmica é que não tem esse recurso aí. Então, a ideia do Plano Nacional de Educação é que teria esses recursos, né? O problema é que, diante da crise econômica, diante dos problemas do pré-sal, diante da maneira como se estruturou o orçamento brasileiro, o que é preciso fazer é tornar a educação uma prioridade.
Se você me perguntar, o Brasil tem esse recurso, mesmo diante dessa crise? Ele tem, só que ele vai ter que tomar iniciativas políticas para garantir que esse recurso chegue para a educação. Daniel, só para a gente fazer um comparativo para as pessoas, por exemplo, você disse que na educação infantil o custo por aluno seria R$10.000, e no ensino médio cerca de R$4.000. Em que patamares estamos hoje? Você falou do que é o ideal, como que estamos hoje, qual que é a realidade? Aqui em Minas Gerais está em torno de R$3.000, né, o valor do ensino médio, né, e da creche está um pouco próximo disso, né? Então significa que tem uma distância bastante grande, né? Considerando que Minas Gerais é o segundo maior estado em termos econômicos, né? Essa distância demonstra o quanto que a gente está demanda, o quanto a gente precisa desse apoio do governo federal. O que acontece é que o Brasil precisa rediscutir o seu federalismo. É um federalismo muito injusto, é o mais injusto do mundo, em que o governo federal arrecada muito e transfere pouco. Esse não é um problema do governo Dilma, ou do governo Lula, ou do governo Fernando Henrique, quando foi governo. É um problema estrutural que precisa ser resolvido de maneira constitucional, quer dizer, é preciso que o Congresso Nacional debata esse tema a fundo, e isso nunca aconteceu. Seria preciso então definir mesmo a educação como uma prioridade, ainda que o cobertor sendo curto tirasse de outras áreas? É preciso que a educação seja uma prioridade. Isso, de fato, é algo que está bastante distante de acontecer hoje. A estimativa inicial, 37 bilhões, a estimativa inicial com a exploração normal do pré-sal seria suficiente para custear isso? Quase suficiente. O que acontece? O pré-sal, se a gente tivesse com o preço do barril do petróleo em $100, que era mais ou menos o padrão que a gente imaginava quando lutou pela lei do pré-sal, se imaginava que a gente arrecadaria a partir de 2020 cerca de 28 bilhões. Então esse dinheiro não chegaria agora, mas contribuiria com quase todo o recurso que seria necessário. Agora, o problema é que a gente não pode abrir mão do pré-sal porque está com um momento de dificuldade do preço internacional do petróleo, porque a gente tem também uma dificuldade relativa às questões da Petrobras. Eu preciso que a gente pense em perspectiva. Se o preço do barril do petróleo é baixo hoje, todos os especialistas apontam que nos próximos 5 anos volta a $60, por exemplo. Então já está recuperando aí um pouco do valor, e o pré-sal precisa ser explorado com qualidade. Uma grande delegação do SINDIUT-MG, com profissionais da educação vindo de várias regiões do estado, marcou presença no debate público Planejando a Educação em Minas Gerais, dia 19 de fevereiro, no plenário da Assembleia Legislativa. O encontro focou metas e estratégias para financiamentos e redução das desigualdades educacionais. Eu sou Patrícia, da Escola Estadual Boa Vista, em Contagem. Acho muito importante esse debate público aqui para a realização, né, do Plano Estadual de Educação. E um dos temas que eu espero muito ver discutido aqui nesse plano, discutido e implementado, é a questão da discussão da diversidade. A diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero. Nós estamos na escola pública, que é o espaço público por excelência da diversidade. Lá estão o negro, a negra, nós mulheres, né? Estão os vários arranjos familiares, e acho que precisa criar condições para que esses grupos tenham vez, voz e se sintam representados na construção desse plano, que tem que ser um plano para uma escola mais libertária. Eu acho que nós vivemos hoje tempos de uma ofensiva muito conservadora, em que principalmente se quer se retirar da sociedade a discussão desse tema, mas nós temos que colocar esse tema. Então é importante que os vários segmentos da sociedade, principalmente no que diz respeito à diversidade, estejam representados nessa discussão do Plano Estadual de Educação. É preciso que eles tenham vez e voz, então é preciso dar condições para se discutir a questão racial, a questão, né, do negro, da negra, da mulher, a questão por uma escola sem machismo, sem sexismo e sem homofobia. Nós precisamos colocar esse tema dentro da escola e discuti-los, e discutir esses temas com qualidade e com voz para esses segmentos também. É preciso fazer uma educação mais libertária. A escola pública precisa ser mais libertária, até para se dar condições para a sociedade discutir melhor esses temas. Meu nome é Fabrício Mascarenhas, sou professor na rede estadual em Diamantina. Bom, quando se discute o Plano Estadual de Educação, não pode se deixar de detalhar a questão da importância
da valorização do profissional da educação, principalmente do professor que está lá na sala de aula e que tem dois anseios. Primeiro, em relação à questão da valorização em se tratando da implementação do piso salarial profissional nacional. Aqui já há um acordo em Minas com o governo do estado, que foi assinado no ano passado e que até agora efetivamente não está acontecendo, né? Uma outra coisa diz respeito à capacitação desse profissional. Nós que estamos na sala de aula, temos também o anseio de, muitas vezes, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e isso não é incentivado pelo Estado. Hoje, nós, professores, somos incentivados, de uma certa forma, a trabalharmos as novas tecnologias em sala de aula, mas não há uma capacitação desse profissional para atuar dessa maneira. Então, acho que tem que ter esse investimento por parte do governo do Estado na capacitação desse profissional para estar atuando com as novas gerações, atuando de uma forma mais voltada para as novas tecnologias. Em relação à questão da saúde do profissional da educação, a melhoria do atendimento do IPSENG, que é importante também que haja uma melhoria do IPSENG em nível regional e, inclusive, uma das coisas que a gente acha que é importante conter também é um conselho regionalizado do qual nós possamos participar, né, ajudando na gestão dessas regionais do IPSENG. Durante a abertura do Fórum Técnico que discutiu a construção do Plano Estadual de Educação na Assembleia Legislativa, a diretora do SINDIUT, coordenadora do Departamento de Formação, Feliciana de Saldanha, trouxe algumas preocupações do sindicato e da categoria a respeito deste assunto. Feliciana, o que mais tem preocupado vocês? Nós estamos com os prazos de realização desses fóruns, desses espaços de debate e discussão para a construção do Plano Estadual de Educação um tanto quanto atrasados. Uma outra preocupação também que a gente precisa ressaltar é em relação à logística de participação das pessoas, tanto os trabalhadores em educação quanto pais, estudantes e demais setores da comunidade escolar. É preciso que, na etapa estadual, o governo dê condição logística para que essas pessoas participem. Nas etapas regionais é mais tranquilo, mas na etapa estadual é preciso que isso seja garantido. Uma outra questão também que é preciso que haja liberação dos trabalhadores em educação para participar desses espaços de discussão do Plano Estadual de Educação. Nós estamos nos organizando enquanto departamento, enquanto direção estadual, para que a categoria e a comunidade escolar possa fazer um bom debate e elaborar mesmo, pensar políticas públicas que incluam todos e todas da nossa sociedade. A participação dos trabalhadores em educação na construção do Plano Estadual de Educação foi uma das bandeiras levadas pelo SINDIUT à Secretaria de Estado da Educação. E a secretária Macaé Evaristo garante que o governo do estado vai possibilitar que essa participação aconteça de maneira satisfatória. Nós estamos solicitando às escolas que elas organizem a sua participação nas audiências dos fóruns. Eu acho que é importante ter a representação dos trabalhadores, mas também ter a representação das famílias e ter a representação dos estudantes. É importante que as escolas conheçam o documento, né, que já está disponível já há alguns meses para o debate, que elas promovam debates internos na sua organização em torno do plano e que organizem a sua participação nessas audiências públicas. Em Ribeirão das Neves, uma escola da rede municipal está com a sua estrutura física ameaçada. Ela já foi interditada pela Defesa Civil do município, mas a comunidade escolar quer a solução urgente desse problema. Choque de realidade. Esta semana, nós voltamos a Ribeirão das Neves, na Escola Municipal Sargento Valério, onde uma série de problemas está tirando o sono da comunidade escolar. A diretora Kátia Felizmino conversa conosco. Os problemas acabaram? Não, os problemas não acabaram. Ainda temos a situação das mesas e cadeiras quebradas, sanitários interditários, entulhos por toda a escola,
Mas o que mais nos preocupa é a parte onde o chão está cedendo, das rachaduras que vem aumentando. Vem período de chuva, a gente não sabe como que vai ficar essa situação, porque ainda não temos respostas. Kátia, há mais de um ano isso acontece. São quantos alunos nesta escola? São mais de 400 alunos. E até agora o poder público local não se manifestou de forma a resolver a situação? Não se manifestou. E às vezes as poucas vezes que se manifestam é para falar que a situação aqui é por pura politicagem. Então, na verdade, um ano escolar que começou comprometido e a preocupação de vocês é que a situação complique-se ainda mais. Sim, porque nós temos compromisso com os nossos alunos e a gente preocupa muito na questão do ensino e, com isso, nós estamos perdendo o aluno. Não é interessante, porque é uma escola de nome, é uma escola de referência da comunidade, os pais optam por essa escola, os poucos que estão tirando no pesar, mas, no momento, a preocupação deles são com os filhos deles, e a gente vê por esse lado também, concorda com eles. Não é isso que a gente queria, nós queríamos estar aqui trabalhando decentemente. Descargas que não funcionam, banheiros sem registros, mau cheiro, calor intenso, prédio inacabado. Tudo isso entristece, mas tem uma cena que incomoda muito mais: as salas de aula vazias. A Rosilene da Silva Moreira é mãe de aluno também que estuda na escola Sargento Valério e mora ao lado dessa escola. A preocupação dela é grande e ela tem vários motivos para isso. Além da sua de um filho seu estar na escola, você também corre um risco iminente de algum problema que acontecer na escola atingir sua casa. É isso, Rosilene? Sim, com certeza. Eu moro ao lado da escola e meu lote dá para o muro. E minhas crianças elas gostam muito, inclusive, de brincar aqui, atrás do muro da escola. Quando chove também, na última chuva que teve, eu não sei se foi devido ao muro, teve um barulho muito forte de madrugada. Eu e meu marido até levantamos para ver o que estava acontecendo. Pensamos até que o muro tivesse caído na nossa casa. E, com relação também às crianças, eu trabalho no período da tarde. Eu fui surpresa pelo Facebook. Uma mãe de aluno postou no Facebook que a escola ela não iria funcionar. Aí eu tive que ligar para minha filha, que eu arrumei minha criancinha para vir para a escola, eu tive que ligar, pedir a minha outra filha, que estava indo para outra escola, para incomodar uma vizinha que, inclusive, está em construção. Ela nem podia, ela não pode ficar com a minha filha, que ela tem compromisso, porque eu não tenho com quem deixar minha criança. E eu dependo muito dessa escola, que a diretora sabe que eu tive muitos problemas também com relação ao horário de trabalho diferente das minhas filhas. Esse ano eu consegui, e, infelizmente, eu estou tendo a infelicidade de ter que falar para minha filha, toda hora ela pergunta: mãe, eu não vou estudar, o meu marido está preocupado, querendo até que eu matricule ela em outra escola. Nós estamos preocupados, a gente quer uma posição da prefeitura. O que vai acontecer com nossas crianças? Que essa escola aqui, por sinal, é uma escola muito boa. Os professores eles são muito engajados, muito bom mesmo. Eu gosto muito do ensino daqui, mas, infelizmente, está deixando a desejar. Desde que construiu essa escola, o nosso problema já vem dos 3, 4 anos. A escola fechada impacta a vida de vocês? Muito. A vida da gente fica totalmente paralisada. Minha filha pedindo para poder voltar para a escola, porque ela adora estudar. Então, a gente sente medo de trazer nossos filhos para a escola, correndo esse risco, porque é uma vida que se perde, tem vizinhos do lado, e a gente fica completamente parados. Eu tenho muito medo até de mandar. Se for voltar à escola, eu tenho medo enquanto eles não resolverem esse assunto, porque atrapalha a nossa vida, nosso trabalho, a gente tem emprego, tem tudo para poder resolver, e nada acontece, e a gente tem que ficar parado sobre isso. Qual que é a expectativa sua? Espero que eles consertem a escola, arrumem de forma digna, de forma correta, coloque segurança na escola para a gente trazer nossos filhos para um bem-estar, porque eles podem ter aprendizagem, tudo de bom. E que a gente fique tranquila, podemos trabalhar tranquilas também. Meu medo maior é esse, de trazer minha filha correndo esse risco. Saber que mais cedo ou mais tarde, em questão de segundos, a gente pode ouvir um telefonema que aconteceu um acidente gravíssimo.
A comunidade tem se manifestado e feito diversos movimentos para cobrar do poder público local solução para os problemas da escola. Na defesa dos direitos da classe trabalhadora, com a palavra central única dos trabalhadores. Momento CUT Minas. Como o sindicato influencia no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras? O sindicato é importante como instrumento de unidade de classe, de ação. É claro que nós temos um conflito na sociedade entre o interesse da empresa e o interesse do trabalhador. O empresário é forte para defender os seus interesses, até porque ele tem a contratação do trabalhador. O trabalhador é contratado para trabalhar com ele. O trabalhador individualmente, sozinho, não consegue fazer vez às distorções que os empresários fazem para tirar dele, do trabalho dele, o máximo que podem fazê-lo, pagando menos, fazendo com que ele trabalhe mais e com condições de trabalho que sejam interessantes para a empresa. Cada vez mais pagando menos salários e impondo jornadas cada dia mais maiores. E, lamentavelmente, o Estado também ainda não consegue prover uma igualdade social que dê condições de que os trabalhadores se ancorem no Estado para isso. O sindicato é um instrumento de luta, de transformação da vida do trabalhador, onde ele pode, junto com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, se unificarem, né, para juntos, o sindicato promove essa unidade, fazer valer os seus direitos, ampliar os seus direitos e manter os direitos já adquiridos. Imaginem vocês, senhoras e senhores, se cada trabalhador tivesse que negociar o seu salário diretamente com o seu patrão. Você não teria a menor condição, porque obviamente um trabalhador perante o patrão, ele realmente não tem força. A classe trabalhadora perante o patrão é poderosíssima. E o sindicato também é importante na vida do trabalhador, porque ele também ajuda a transformar a sociedade. Com o aprendizado, a troca de experiências dentro do sindicato, com a convivência entre os trabalhadores, nós discutimos os demais temas importantes para a sociedade e para o trabalhador, influenciando para que nós tenhamos uma sociedade voltada ao interesse do trabalho, no mundo do trabalho do trabalhador, e não uma sociedade voltada ao interesse da indústria. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE, com informes sobre o coletivo antirracismo. Momento CNTE. No coletivo de aposentados, representantes dos sindicatos filiados à CNTE debateram o reajuste do piso e o direito à paridade. Milton Canuto, vice-presidente da CNTE, lembrou sobre a grande massa de aposentadoria dos próximos 5 anos nos estados brasileiros. O assessor jurídico da CNTE, Leandro Madureira Silva, explicou os detalhes da paridade e da integralidade dos salários na aposentadoria, que permite a manutenção do valor de quando o educador estava ativo, com os reajustes atualizados, e deu esclarecimentos sobre a mudança na regra de cálculo da aposentadoria definida pela medida provisória 676. Ela trouxe diversas alterações no ordenamento jurídico previdenciário brasileiro. Alterações com relação à regra de cálculo do benefício de aposentadoria, que é um fator substitutivo ao conhecido fator previdenciário. Essa regra ela é aplicável exclusivamente para aqueles trabalhadores que são vinculados à iniciativa privada, que são regidos pelo INSS. Mas pode acontecer de termos servidores públicos, professores da rede municipal, que também estejam submetidos a essa regra. Os educadores também falaram sobre a organização dos coletivos estaduais e os encaminhamentos para o Encontro Nacional de 2016, que vai discutir a valorização do aposentado. O secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários da CNTE, Juscelino Linhares, destacou os resultados do encontro realizado em 2013 e apontou a expectativa para o próximo. A nossa secretária de Assuntos Previdenciários da CNTE tem que voltar e discutir no próximo congresso, no Encontro Nacional de Aposentado, justamente essa disparidade que há entre o aposentado e o ativo, que nós queremos tratamentos iguais, até porque nós aposentados já contribuímos e muito para o engrandecimento desse país, para uma educação de qualidade. Então também nós merecemos um tratamento ideal, um tratamento digno. Esse encontro nacional tem essa realidade de priorizar, de valorizar, vamos dizer assim, nós que lutamos muito, a CNTE luta muito pela valorização do profissional de educação, por que não do aposentado? O aposentado também é um profissional da educação.